Um dos maiores desafios foi o preconceito de que a engenharia era uma profissão só para homens. Muito porque antes era muito associada ao trabalho em campo, então era preciso a robustez de um homem e desde pequena que eu convivi muito com isso, porque eu gostava de montar e desmontar coisas e eram situações que eram associadas a atividades ou a brincadeiras que rapazes faziam. E também sofri muito com aquele preconceito sobre a personalidade da mulher, em que nós éramos associadas a seres mais sensíveis, seres mais afetivos e que não estavam preparados para estar diante de situações mais difíceis e mais exigentes. No entanto, conseguimos provar que nós mulheres também conseguimos ser objetivas, também conseguimos ser racionais e que somos multifuncionais em várias coisas. Eu estudava no Liceu de Matosinhos e fui, talvez devido à minha altura, na altura, agora seria baixa, mas fui convidada para entrar diretamente na equipe sénior do Leixões, que era campeã nacional, e eu fui campeã durante 8 anos. De facto, eu acho que o desporto e o voleibol, particularmente, jogado de forma tão intensiva, me trouxe algumas ferramentas para aquilo que eu consegui até hoje, nomeadamente o compromisso. Tínhamos um foco nos objetivos e tínhamos uma organização pessoal para conseguir atingir os objetivos. O desporto, penso que não é novidade nenhuma, os jovens hoje em dia também o fazem, mas numa altura em que não era muito normal uma mulher praticar desporto com tanta intensidade, ajudou-me bastante. E fui incentivada em casa também. Como mulher, não é? Eu tive a felicidade de nascer um pouco depois do 25 de Abril e eu creio que para as mulheres que estão nessa circunstância, as dificuldades e os desafios são bastante diferentes daqueles que quem viveu ou quem nasceu umas décadas antes. Também tive a felicidade de nascer numa família em que, na geração dos meus avós, já tive avós com formação superior. E, como nós sabemos, estas questões também vão muito do exemplo, da vivência e, portanto, a forma como as mulheres estavam na sociedade, como mulheres e como profissionais, também era muito aquilo que nós víamos nas outras gerações. Portanto, no contexto do trabalho e mesmo na área científica onde eu exerço a minha atividade, que é fundamentalmente a engenharia do ambiente, é uma área bastante plural, ou seja, não é uma área onde se encontrem muito mais estudantes do sexo masculino, nem muito mais investigadores do sexo masculino. Portanto, é relativamente equilibrado. Onde é que eu vejo, do ponto de vista da carreira docente e até também dos investigadores, alguma dificuldade quando estamos a falar mais na ótica de cargos de gestão? Efetivamente, eu acho que aqui, internamente, mesmo na Faculdade de Engenharia, aqui até há alguns anos atrás, era raro verem-se mulheres em determinados cargos de gestão. Eu, francamente, nunca me senti assim muito constrangida como mulher. Os meus pais sempre me incentivaram para que eu fizesse o que queria fazer. Portanto, eu pratiquei desporto, jogava voleibol, nunca tive assim restrições. A única situação que eu tenho caricata é já na minha vida profissional. Fui casar em Angola, recusei casar por procuração. Cheguei a Angola, casamos e eu fui trabalhar para a refinaria. Era só eu e a minha chefe, a doutora Maria Helena, éramos as únicas mulheres na refinaria. Na refinaria há instrução de incêndio. Por sermos mulheres, não tínhamos instrução de incêndio. E também outra situação caricata foi que eu estive em Angola, fui para lá em 67, quando fui contratada pela refinaria, forneceram-me, era a guerra colonial, não havia terrorismo, forneceram-me uma arma, uma FN, que eu não sabia disparar.
A doutora Maria Helena também tinha uma IFN, mas também não sabia disparar. De maneira que chegámos a pedir à Proteção Civil que nos dessem instrução de treino, porque termos uma arma que não sabíamos disparar era completamente ridículo. Nunca nos deram instrução de treino, diziam-nos que sim senhor, vamos ponderar isso e tal, mas nunca nos deram instrução de treino. Neste momento, em 2023, não é realista pedirmos certas coisas à mulher, certas atitudes, certas formas de agir, que já não têm sentido. E, infelizmente, ainda se vê muita gente que mantém esse estereótipo. Acho que o principal é mesmo como vestir e como agir. Esperamos, assim, que seja perfeita. E penso que os problemas que nós ainda temos e que o feminismo ainda está a lutar para ultrapassar são de tempo. Mudar o comportamento de uma geração inteira é muito complicado. E ultrapassar vai da luta, vai de informar as pessoas, mas não é de um dia para o outro. Nunca vai ser. Eu nasci em 1949. Estávamos num país que vivia uma ditadura. E era de uma família tradicional, mas exigente. Porque a minha mãe, que era uma pessoa muito inteligente, era uma pessoa que tinha duas amarguras claras. Uma delas foi não ter conseguido estudar. Quando saiu de, 13 anos, do liceu, foi trabalhar para os Correios. E foi para trabalhar para os Correios, não em Barcelos, mas em Famalicão. E ela adorava o seu trabalho. Quando nasceu a minha irmã, eu sou a segunda filha, a minha mãe teve que desistir. Era muito difícil conciliar, trabalhar ainda por cima em cidades diferentes. E essa mágoa esteve sempre presente na nossa educação, naquilo que ela achava que as filhas teriam que ter outro acesso, e não ser condicionadas pela sociedade. Até eu entrar na faculdade, por exemplo, até entrar na FIOP, eu tenho vários casos em que realmente tive que ultrapassar alguma dificuldade. Por exemplo, quando saí de Barcelos, e saí de Barcelos com 15 anos, porque só havia o ensino privado e só havia até o 5º ano, portanto eu tive que ir para o Liceu de Braga. Tive um professor de Físico-Química, o Dr. Costa Paz, que um dia chamou as suas alunas e lhes disse: hoje não vamos falar de física, vamos falar do vosso futuro. Começou a fazer perguntas e a maior parte das pessoas eram só mulheres, porque o ensino era separado, e toda a gente ia falando: eu quero ser professora, eu quero não sei quantos. Não. E engenheiras, e médicas, e arquitetas, não há aqui ninguém. Então ele começou a dizer que nós estávamos condicionadas, que a sociedade era para nós uma ameaça, que nos condicionava, mas duro, que nos condicionava e nós estávamos a cair na armadilha da melhor forma. Foi um sinal de abertura enorme. Saímos de lá a refletir. Ainda temos que comemorar um dia que não é de comemoração para mim, mas que eu tenho evoluído acho que é a confiança, que é importantíssimo, a competência e o conhecimento da mulher em todas as vertentes, que tendo estas 3 vertentes consegue, sim, não impor também não é a palavra correta, porque eu acho que também não nos devemos querer impor, mas sim demonstrar que somos nem iguais, porque não somos iguais, mas capazes de todos os desafios que nos colocam. E não é fácil, tem sido imposto às vezes através das leis, infelizmente, mas tem mudado muito, inclusive aqui na FIOP. Temos assistido mais nos últimos anos, também não foi só depois dos anos 2000, que temos vindo a assistir a que as mulheres chegaram à direção da faculdade, que muito congratulo, porque durante muitos anos, apesar de não ser docente nem dirigente, estive sempre a assistir a essa evolução. Eu sou antiga, ok? E de facto eu acabei o meu curso no dia 31 de julho de 1975.
E era um curso na Faculdade de Ciências, licenciatura em Física, ramo científico, área experimental. Muito proximamente desse fim, tinha chegado a notícia de que o meu marido tinha uma bolsa. E estávamos todos em pleno período revolucionário. Como ele estava à minha espera que eu terminasse o curso, aí vamos nós decididos a ir para Inglaterra, portanto para Londres, assim, estilo de cabeça, ok? Entre 75 e 79, a minha vida foi em Londres, que foi não foi fácil, mas foi um desafio que eu ainda hoje acho que foi muito importante. E vim de lá com o marido com o doutoramento, mais 2 filhos. Eu concorri a uma situação muito particular que houve de possibilidade de concurso para a função docente na Faculdade de Engenharia. Portanto, aí já fiz um shift outra vez completo daquilo que era o meu foco inicial. Em 1983 eu fiquei subitamente viúva e fiquei com 2 miúdos. Outra machadada foi a seguir, cerca de 4 anos depois, o meu pai que desapareceu, e nessa altura eu fiquei com uma mãe com uma saúde débil, sendo filha única, e portanto eu fiquei com uma mãe com 2 filhos adolescentes. Isso foram fatores muito complexos, que eu diria que nunca foram totalmente recuperados do meu lado, e portanto era fantástico, eu corria de um lado para o outro, mas isso não era obviamente transparente na faculdade nem nas minhas atribuições, onde eu tinha obviamente que respeitar prazos, ter um dedo apontado quando alguma coisa não estava feita, e digamos, o ambiente que nós vivemos dentro da Faculdade de Engenharia, em particular no departamento de Mecânica, era um ambiente muito masculino, onde tradicionalmente há um conjunto de factos, mesmo nestas condições que eu vos reporto, que não eram atributo do género masculino, não é? Num caso desses haveria outros suportes, outras necessidades, inclusive de todos nós acharmos coitado, não é? E portanto isso foi qualquer coisa que foi muito difícil de gerir. A sociedade ainda hoje vê de alguma maneira de um modo diferente as 2 condições de género, mas o que acontece e que é interessante é pensar que tipicamente a mulher é suposta abraçar todas estas frentes de trabalho, e não é expectável que o homem seja capaz de o fazer sozinho. É sempre visto como alguém que precisa de ter apoio nesse sentido. Como é que eu consegui? Tudo se faz com trabalho, mas portanto tive que trabalhar muito, tive que ser muito persistente, tive que ter muita energia gasta para estar constantemente a vencer barreiras e dificuldades. Parecia que de cada vez que eu vencia uma, era outra que aparecia. E tive que ter, de facto, uma capacidade muito grande para, eu costumava dizer, engolir mais um sapo. Conseguir digerir ofensas, injustiças e humilhações. Isso é uma coisa que é absolutamente essencial para qualquer uma de nós, ainda hoje.